Olá, boa noite. Estamos começando o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E o nosso convidado desta noite é o diretor de investimentos do Fundo Postales e também presidente do PSD de Londrina, Christian Schneider. Seja bem-vindo, Christian. Uma ótima noite. Muito obrigado, Luiz. É sempre um prazer estar com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Uma avaliação das últimas semanas, últimos acontecimentos na política nacional. Tivemos essa semana a eleição das duas mesas da direção do Congresso Nacional, Eunício Oliveira vencendo, como já era esperado, no Senado, e Rodrigo Maia, que era uma incerteza a sua candidatura, vence também. Como fica o quadro político em Brasília? Bom, para o governo federal ficou como o jogo estava sendo jogado, né? Então, para o governo Michel Temer, no entendimento até do mercado, no entendimento da política, do concerto político nacional, era o cenário esperado, era o cenário desejado. Em termos, nós falamos aí em termos de política nacional como um todo. Talvez não seja, e provavelmente não seja, o cenário mais adequado com aquilo que a sociedade gostaria de ter no comando das duas casas. Mas é o cenário que se apresenta e é o cenário que fica mais fácil para o governo tramitar a reforma da Previdência, quem sabe iniciar aí já na metade uma reforma trabalhista e o Brasil caminhar num cenário aí para frente de recuperação. Mostra um pouco de força do governo federal diante do Congresso? Sem dúvida nenhuma, não é somente uma força do governo federal diante do Congresso. Mostra uma força das relações políticas já consolidadas há algum tempo. Se você parar para analisar essas estruturas que estão no poder, você pega o Senado Federal, o PMDB nos últimos 25, 26 anos, esteve no poder durante todo esse período, com exceção de alguns meses de uma situação transitória em que o Jader Barbalho caiu, né, quando foi cassado lá atrás, renunciou, e o Antônio Carlos Magalhães, né, que ficou durante 4 anos. O resto foi o PMDB e a cúpula do PMDB. Aí falando cúpula, Renan, Sarney, Eunício, que agora é um novo cristão na cúpula, mas já há algum tempo vem trabalhando nisso, Jader Barbalho. Então, quer dizer, no Senado há a consolidação do PMDB, que é o maior partido do país, e vamos falar assim, partido mesmo, fracionado, é uma confederação de partidos, cada estado tem o seu cacique, e eles não conseguem se unir para formar um possível candidato que unifique a presidência da República. E Michel Temer hoje, apesar de foi presidente do PMDB antes de chegar ao cargo de presidente, ele ainda não conseguiu unificar todas as correntes do PMDB. Mas o establishment e a manutenção do poder e a vontade de ter o poder unificam o PMDB. E nesse sentido eles conseguem manter o Senado nos últimos 25 anos e com isso dá uma facilitação para a governabilidade de Michel Temer no Senado. A Câmara sempre foi mais complexa, a Câmara há uma disputa maior, até porque há uma pulverização maior de partidos e você tem essas possibilidades de grupos, né, políticos de vários partidos e como o voto é secreto, há aquela possibilidade, né, da traição do voto e não mais da força da liderança partidária. Mesmo assim, o que foi observado, a força como foi feita, apesar da gente esperar que a votação pudesse chegar a 340, 350 votos, 293 votos, uma vitória no primeiro turno, mostra a força, sim, do governo Michel Temer, do grupo que está no poder e um enfraquecimento do chamado Centrão, que era o grupo que fez de Eduardo Cunha presidente da casa. Você acredita que o fato do Supremo ter abonado a candidatura de Rodrigo Maia mostra também, é uma questão técnica ou mostra também que os poderes estão unidos pela governabilidade? Na verdade, não foi um abono, né? Simplesmente o ministro Celso Mello não julgou a liminar. O Supremo não julgou o mérito da questão. Isso pode levar a uma insegurança jurídica, mas pelo que a gente já conhece o Supremo, a questão de interferência entre poderes, né, a Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos, e por muitas vezes há esse conflito de harmonia e a não harmonia entre eles. Pelo regimento da casa, a interpretação diz muito claramente no correr da história de que, pelo regimento da casa, Rodrigo Maia não poderia ser candidato pelo establishment, mas a lei eleitoral, fazendo uma aplicação analógica, e a Constituição não interferem dessa forma.
até porque você teve situações em governos de estado, em prefeituras, onde o vice assumiu no mandato tampão e pôde a reeleição. Então, quer dizer, na verdade, a Constituição não veda isso, o regimento da casa que vedava. E o regimento, ele dentro da hierarquia das leis, ele é um normativo que institucionaliza o relacionamento entre os parlamentares. E quando você faz esse tipo de costura, a maioria sempre dá a interpretação do regimento. Então você tinha interpretação para os dois lados. Agora, existe sim o que abonaram a candidatura, a possibilidade de ser candidato. Não, o Supremo ainda não julgou se a eleição de Rodrigo Maia é constitucional ou não. Eu acredito que no correr e na experiência que a gente tem de Supremo, eles devem decidir pela questão, é uma questão interna corporis e que o Poder Judiciário não deve se intrometer. Esse é o caminho natural, mas você ainda tem um período aí que pode haver algum tipo de insegurança. De qualquer forma, a eleição dos dois fica num bom desenho para o governo Michel Temer. Ao mesmo tempo, como você já comentou, a sociedade, talvez uma parcela da sociedade que se preocupa com política, porque não é toda a sociedade que vive a política, gostaria de ter pessoas mais isentas de qualquer tipo de dúvida. Tanto o Rodrigo quanto o Eunício têm as questões envolvidas, eles foram citados nas relações da Lava Jato. O Botafogo e o Índio. Botafogo e Índio. Ao mesmo tempo, a delação não significa também que são culpados, ou que tem realmente, que não há nenhuma prova até o momento contra eles. E o nosso sistema jurídico fala da presunção da inocência. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade, de um lado, gostaria de ter pessoas absolutamente isentas de qualquer denúncia. Mas o governo funciona de uma forma um pouco diferenciada. Perfeito. Isso eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, que nem sempre aquilo que a sociedade quer, ou que nós queremos como pessoas físicas, é aquilo que é possível ser feito em Brasília. Na verdade, a sociedade hoje no Brasil, e aí a vida em sociedade e a governabilidade, ela está intimamente ligada à condição com que a economia e a percepção da economia para a sociedade, para o governo e para o mercado, ela funciona. Hoje você não tem como dissociar a situação econômica do país às crises políticas e as crises políticas institucionais que nós estamos vivendo. O sonho de você ter um poder legislativo forte, atuante, como você teve em algum tempo para trás no Brasil, um poder forte, legislativo forte, com pessoas íntegras, é algo que hoje, em virtude de tudo o que está acontecendo, com todas as operações acontecendo, com a forma como é feito o financiamento público de campanha, ainda é uma utopia. Então, no papel do Poder Executivo, ele tenta buscar o concerto político partidário, o concerto que lhe mais facilite a aprovação de medidas que façam com que a gente comece a recuperar a credibilidade institucional dentro do mercado, para que esse mercado impulsione a economia real e aí você tem uma recuperação da percepção da sociedade de que a vida melhorou. Então, quer dizer, a sociedade olhando como um todo, ela quer ver o circo pegar fogo, ela quer que, e não está errada, ela quer ver punição, ela quer ver a pessoa que cometeu ilícitos presa na cadeia, ela quer ver o poderoso ser punido quanto a pessoa que não tem condições econômicas e sociais é punida pelo nosso sistema judiciário e policial. Só que na cabeça de quem governa, ele acha isso, não é que ele não acha isso importante, acha isso importante também, só que tem outras condições de estudo e de governabilidade para que o país não entre em uma total convulsão social e que leve sim a um caos, porque a partir do momento que você tem instabilidade política e econômica no país, as pessoas param de investir na economia. Aí param de investir na economia, a economia real não produz, não gera receita, não gera renda, não gera emprego, e aí você entra numa espiral negativa. E isso aconteceu durante um período muito recente, a gente acompanhou isso para e passo. Então, para o governo, foi buscado aquele conserto que, dentro do que o governo gostaria que aprovasse, e que o governo, e aí falando Michel Temer, a dupla, Henrique Meirelles, pensa para a economia, fosse o mais fácil, o conserto que fosse político mais fácil de aprovar as medidas. E na cabeça de análise da política do governo, essas medidas sendo aprovadas, o Brasil se recuperando economicamente, começando a gerar emprego, quem sabe no último trimestre novamente a gente consiga reverter a curva de emprego, que ela é mais lenta, ela tem uma inércia muito grande da falta de percepção de confiabilidade na economia, então os empresários não investem, e aí a hora que não investe não gera empregos, aí particularmente você tem toda uma crise conturbada. A gente espera que com as medidas sendo feitas, tomadas, aprovadas pelo Congresso, a curva mude e a gente veja um período econômico de crescimento novamente. Isso leva a
uma percepção de melhoria de qualidade de vida, e aí eles acham que a sociedade arrefece e fica mais tranquila em relação à política. Isso é como funciona a teoria. Só que às vezes na realidade a prática é um pouco diferente. Verdade. Delfim Neto dizia nos anos 70 que para dividir o bolo tinha que fazer o bolo crescer primeiro. Fazendo uma analogia torta, seria você primeiro resolver o problema mais sério da sociedade, que é o emprego, a renda, para depois resolver a questão da ética? Na verdade a gente vive uma crise ética e ela não é só política, ela é na sociedade como um todo. E quando essa sociedade, e aí falando agora como analista político, quando essa sociedade ela não consegue dar as mínimas condições de vida, dar as mínimas condições de sobrevivência, e aí nós estamos falando de empregabilidade, respeito, garantia de cidadania, garantia de direitos, essa sociedade entra em xeque. E todo político, por mais que tenha alguns problemas de ética e moral, ele sabe que até para sua preservação como político, ele tem que fazer com que essa sociedade esteja ao menos satisfeita com o seu dia a dia, porque senão a coisa vai complicar. Então, se você não tem a economia caminhando bem, a sociedade caminhando para um bom desenvolvimento, crescimento econômico, desenvolvimento social, você vai ter mais dificuldade. Você não consegue consertar as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que uma interfere diretamente na outra. A economia interfere no humor do cidadão, e o humor do cidadão pressiona porque ele quer a economia melhorar, quer a melhor qualidade de vida, e ao mesmo tempo ele pressiona por causa da corrupção. Se a corrupção tivesse sanada, provavelmente a gente não teria os problemas econômicos. Então, quer dizer, você tá tudo interligado, entendeu? Então, por mais que a gente queira resolver tudo ao mesmo tempo, eu acho que nós vamos passar aí, como eu falei em programas anteriores, uns 6 meses dessa transição. Sou totalmente favorável, eu acho que todo mundo a que as pessoas que fizeram, cometeram esses atos ilícitos sejam realmente punidas, dentro dos princípios e garantias que a Constituição provê. Aquilo como nós falamos, presunção de inocência, liberdade e direito de defesa. Então a gente tem que fazer com que esses preceitos, que são os preceitos que regem a nossa Constituição, a nossa democracia, sejam respeitados. E por muitas vezes, no calor e no clamor social, às vezes a gente passa por cima dessas situações. Falando nisso, no próximo bloco vamos falar da Operação Lava Jato com Christian Schneider aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E nesta noite conversando com o diretor do Fundo Postales e também presidente do PSD de Londrina, Christian Schneider. Falamos um pouquinho da questão da eleição da mesa, passamos pela questão da ética e falando em ética, chegamos, é claro, na Operação Lava Jato, que é a grande operação nos últimos 50 anos, que mostra as entranhas do poder em Brasília. E o último lance da Operação Lava Jato, com a morte do ministro Teori Zavascki, que foi o sorteio, não a escolha, mas o sorteio de Edson Fachin para ser o relator da Operação Lava Jato. Como que você viu esse sorteio? Primeiro, assim, como paranaense, com muito orgulho, né? Porque nós iniciamos com o Moro e vamos terminar com o Fachin. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas podem achar que houve até um direcionamento, né, um sorteio dirigido, e na verdade houve, porque quando o modelo que o Supremo utiliza para sorteio dos seus processos que lá chegam, é pelo número de processos que cada ministro tem sob sua responsabilidade. Então a probabilidade de quando o Fachin troca de turma por ser o ministro mais novo e ter menos processos de ser escolhido pelo sorteio aleatório era muito grande. Então, na verdade, na cabeça da Carmen Lúcia, deve ter passado, poxa, é um ministro mais independente, é um ministro novo, ainda não está contaminado pelas pressões da política nacional. Então, talvez fosse um ministro mais discreto, com um perfil mais parecido com o Teori Zavascki, talvez fosse um ministro mais indicado. E houve sondagens a todos esses ministros nos bastidores, né? E ele era o mais novo, então, portanto, na outra turma, ele seria o quinto a poder ter a possibilidade de troca. Então foi checado com todos os ministros, quando ele trocou haveria uma chance enorme, e a gente diz uma chance enorme porque era um sorteio, mas pelo sistemática que funciona
a máquina que distribui os processos aleatoriamente Supremo, a chance dele era muito grande de ser definitivamente escolhido, e foi o que aconteceu. Eu acredito que a gente vai ter agora um juiz independente, um perfil de postura muito parecido com o Teori Zavascki, discreto, não afeto a estapafúrdias e coisas que possam levar a operação à mídia o tempo inteiro. Eu acredito que ficou em boas mãos. É claro que o processo atrasa, porque a equipe, por mais que ele possa aproveitar membros da equipe do Teori Zavascki, ele vai também ter suas pessoas de confiança, e são páginas e páginas, milhares de páginas de processo para serem relidas, reescritas de acordo com a sua concepção técnica. Para a operação em si, eu acho que foi o caminho mais adequado, até para em vista da sociedade, dentro do concerto que nós temos no Supremo hoje. Até porque o restante da turma não querendo falar com que seriam ministros que não votariam com total independência, que lá eles estão para isso. Mas eram ministros, com exceção do Celso de Mello, muito ligados à parte política do governo nos últimos anos. O fato de Edson Fachin ter sido indicado por Dilma Rousseff e ter no passado já declarado, pedido voto para candidatos do PT, tem sido explorado por algumas pessoas, no sentido de que ele não teria isenção. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas comemoram, porque se fosse Lewandowski, por exemplo, que já atuou no sentido de minimizar o mensalão, sim, seria pior. Sim. Como que fica essa questão? A indicação do ministro Supremo no Brasil, constitucionalmente, ela é feita pelo Poder Executivo. Então, assim, não há maneiras. E aí na Constituição, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também é assim. Agora o Trump vai ter que indicar um ministro da Suprema Corte que vai ser um ministro mais conservador. Então, o que acontece? O doutor Edson Fachin, ele não foi escolhido porque foi escolhido pelo PT, não. Foi pela sua capacidade técnica e pela sua história de vida com conhecimento técnico do jurídico, como poucas pessoas têm. A posição política e ideológica dele, no passado, isso pouco interfere nos julgamentos que vai fazer agora. Agora, a posição ideológica dele como cidadão, essa é que deve preponderar. E nem muitas vezes a posição ideológica em termos de direito, ela bate com a sua posição ideológica em relação à política. E isso a gente pode, isso pode constatar em vários votos, inclusive, se a gente fosse analisar por esse prisma, o ministro Dias Toffoli, que foi subchefe de assuntos jurídicos do governo Lula, ministro da Advocacia Geral da União no governo Lula, por muitas vezes seus posicionamentos têm se aliado a Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. Então, se a gente consegue olhar o Supremo hoje, nada mais próximo do que Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, quer dizer, essa situação política, a hora que você entra na casa, ela começa a ficar um pouco diferente e varia muito com o que aquela pessoa tem, como uma pessoa mais liberal ou mais conservadora nas suas posições jurídicas, até porque eles não querem manchar suas próprias biografias pessoais. Quero falar também com você sobre a questão da prisão de Eike Batista e o fato também lamentável da morte de Dona Marisa Letícia. No próximo bloco nós continuamos nossa conversa com Christian Schneider aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, conversando nesta noite com Christian Schneider. Falamos aqui, é claro, da Lava Jato, da eleição da mesa. Nós tivemos fatos importantes também na política nacional e também na local. Lamentavelmente, a morte de Dona Marisa Letícia, que causou inclusive constrangimentos nas redes sociais, e a morte lamentável de Dom Albano Cavalim, uma figura fantástica e muito querida na cidade de Londrina. O que dizer sobre isso? É muito estranho para nós aqui de Londrina que aconteça dois eventos que são vistos pela sociedade de forma completamente distintas. Primeiro, morte nenhuma tem que ser qualificada como boa ou ruim. Morte é morte e cada um tem que sofrer a sua dor com a sua própria família, com seus próprios membros da sociedade que conviveram perto dessas pessoas. É com muita tristeza que Londrina perde um ícone. Essa é a grande verdade. Londrina perde uma pessoa que foi de fundamental importância para a sua constituição social, com seu caráter, com a sua moral, com a sua forma de conduzir-nos espiritualmente, e aí é inegável o papel de importância para a sociedade londrinense e católica em especial
o papel que Dom Urbano teve para a nossa cidade. E é com muito pesar que a gente sofre isso, né? E diferentemente, é horrível fazer comparações desse tipo, né? Para Dona Marisa Letícia, ela tem a importância dela como primeira-dama, nós temos que respeitar a dor da família dela e tocar, mas não é completamente diferente, são situações completamente distintas. Um foi um grande ícone para a sociedade em que viveu, e a outra é a esposa de um ex-presidente da República. Com relação à prisão de Eike Batista, e que isso pode desaguar em novas etapas na busca pela caça da corrupção. A gente sempre brincava, né, que Eike Batista, quem conhecia a sua capacidade de vender as suas ideias, sabia que uma hora ele deixaria de ser o rei do PowerPoint e as coisas que teriam que começar a aparecer. E aí confundiu o marqueteiro que era com o empresário que é. E isso é uma coisa muito complexa. E sabia que sem as benesses dos governos estaduais e federais, ele não chegaria onde chegou. E uma hora ia custar caro isso para ele e para o país, né? Nós entramos num novo processo agora. A Lava Jato, ela começa a que seus ramificações pelos estados começam a aparecer também. Então, o ramo da Lava Jato, os problemas da Petrobras em nível estadual, começam a aparecer agora. E Eike Batista era um dos grandes artífices e financiadores do governo Cabral, do PMDB no Rio de Janeiro. Além disso tudo, ele prometeu, e vamos esperar que ele cumpra, na sua função de cidadão mesmo ainda, que vai ser condenado a partir desse processo, pode ser, ele tem o direito de defesa, a gente tem que ver o que vai acontecer. Ele prometeu começar a contar as coisas relativas aos financiamentos do BNDES. Então a gente, quando começa a analisar isso, a gente vem talvez com uma operação ainda mais complexa, que iria fundir 3 ramos, que são os fundos que financiam praticamente a economia do Brasil como um todo. Você tem os fundos de pensão, onde você já tem a Operação Greenfield, você tem a Operação Zelotes por trás, que ainda oficialmente é uma operação que não dá muito ibope, mas ela envolve os benefícios fiscais junto ao Conselho de Arrecadação de Tributos Federais, o CARF, e você tem ainda a questão do FIFGTS na Caixa Econômica, que vai bater de frente em Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, que é a operação que já está em trâmite, e o FAT no BNDES. Então, a hora que entrar isso tudo, é um terremoto para a economia e a gente vai ter que saber passar por isso com muita tranquilidade para que a nossa recuperação econômica não pare. Há quem diga que a questão da Petrobras seria apenas a ponta do iceberg se nós formos entrar realmente no BNDES. Nós estamos falando de fundos que somam junto R$1 trilhão, é um PIB nacional. A Petrobras, ela representa aí 15% do PIB nacional. Quer dizer, para quem está nos assistindo, pode ser que o ano 2017 tenha ainda grandes revelações na política. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter grandes novidades e eu espero que a população atenta a isso se preocupe em votar melhor em 2018 nas próximas eleições. Aliás, para a gente encerrar, quero agradecer muito a presença de Christian Schneider aqui no Jogo do Poder. Tudo isso, no final das contas, acaba sempre desaguando nas costas do eleitor. Escolher bem é melhor? Sem dúvida nenhuma, né? A gente, com todos os problemas, né, já dizia Churchill que o regime democrático é o melhor de todos eles. E o regime democrático no Brasil, ele é representativo e a participação da sociedade é importante. E ela se dá através do processo político e principalmente com o voto. E a gente espera que, em virtude de tudo que a gente está acontecendo, as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência na hora de votar e votem melhor. E que a gente tenha candidatos preparados para isso. Para a gente encerrar mesmo, podemos ter esperança de que os culpados serão punidos? Tenho certeza disso, né? A maturidade hoje do Brasil e da sociedade cobra isso, a responsabilidade de nós que estamos no poder público, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. Eu tenho certeza que nós vamos ter, efetivamente, respeitado os direitos e garantias fundamentais, a punibilidade de forma efetiva no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, uma ótima noite para você. Obrigado, uma boa noite a todos e estou sempre à disposição de vocês. Para você, meu amigo, muito obrigado, e para você também, minha amiga, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Fique com a programação da CNT, uma ótima semana para você. Tchau.